Olá, tudo bem? Você sabe o que é a área de geotecnia? Você já ouviu falar dessa área? A geotecnia ela é uma área da engenharia civil, naturalmente, e que estuda e trabalha com materiais naturais encontrados na superfície da Terra, né? Basicamente, os solos e as rochas. É uma área em que o profissional ele pode atuar desde estudos de caracterização desses solos e dessas rochas, né? Fazer o levantamento do que existe num terreno para fins de uma obra de engenharia, e também ele pode atuar já numa parte mais aplicada, que é em projetos de desenvolvimento de fundações, na realização de análise de estabilidade de taludes e encostas, né? Aquelas encostas que a gente vê na beira das estradas, né? O geotécnico, ele é um cara que faz o projeto para que aquilo ali fique estável, né, ao longo de toda a sua vida útil. A gente nunca para pensar nisso, quem não é da área, mas os profissionais da área, eles têm aí o conhecimento para garantir que esses taludes eles fiquem estáveis para o resto da vida, né, ou pelo menos por um determinado período de tempo, né, ao longo de uma determinada vida útil. Além disso, o geotécnico ele pode atuar em projeto e monitoramento de obras de terra, como barragens de rejeito, que hoje está muito em alta, né? O geotécnico ele tem condições e conhecimento para atuar dentro dessa área. Pode atuar também em projetos de corte e aterro, que não existe praticamente obra de engenharia que você não precise fazer um corte, né? Retirar um pedaço do solo que está ali, ou de uma rocha que está ali, que é mais difícil, e alocar isso em outro local, né? Em caso de solo, você faz aterros em outro local, empilha esse solo em outro local. O geotécnico também é responsável por fazer esse tipo de projeto. E toda vez que a gente faz uma escavação, né, faz alguma movimentação no solo, a gente precisa lembrar que a gente precisa conter aquele solo. Então, o geotécnico também é responsável pelas estruturas de contenção que são realizadas em processos de escavação, em algumas obras de engenharia. Pode atuar também em obras de pavimentação, porque em obras de pavimentação a gente movimenta muito o solo, né? Então a gente precisa atuar na compactação daquele solo. Muitas vezes eu tenho que fazer a retirada de uma camada inicial. Ali pode conter rocha, em que eu vou ter que fazer uma desestruturação daquela rocha, retirar aquela rocha e colocar em outro local também. O geotécnico pode atuar também na área ambiental, com projetos de aterro sanitário. É uma área bastante interessante, né, de atuação aí do geotécnico, e dentre muitas áreas, né? O geotécnico ele é um profissional muito versátil dentro da área de engenharia. E eu vou te contar um segredo, né? Esse profissional, ele está muito escasso no mercado, ele está disputadíssimo, principalmente dentro da área de mineração. Por quê? Né? Que se vocês lembrarem lá atrás que teve aqueles acidentes, né, em Mariana, em Brumadinho, alguns outros acidentes que não foram tão falados, e as mineradoras tiveram que tomar muito mais precauções dentro da área de geotecnia, né? Tudo isso envolve terra, envolve solo, envolve movimento de rochas e tudo mais. E esse profissional acabou sendo agora extremamente valorizado, né? Principalmente, como eu disse, nessas áreas de mineração. E aí existe uma demanda muito grande por esses profissionais, né, que são escassos, porque não é qualquer pessoa que sai da engenharia civil ou da engenharia ambiental ou qualquer outra, né, área que seja afim aí à geotecnia e vai atuar diretamente nessa área. Muitas vezes o profissional ele passa por uma especialização antes, né, para garantir, né, que ele aprofunde os conhecimentos na área de mecânica dos solos, mecânica das rochas e geologia de engenharia, para que ele atue dentro dessa área. Mas o que realmente é preciso para um profissional atuar nessa área? É preciso ele ter conhecimento das coisas que são praticadas nessa área.
Então ele precisa ter conhecimento de mecânica dos solos, mecânica das rochas e geologia de engenharia, principalmente nessas 3 áreas que vão formar a área de geotecnia. Impede um profissional que sai da graduação de atuar nessa área? Não, um profissional que sai da graduação pode atuar nessa área, porém ele vai passar pelo processo, né, de ser um trainee, de ser um júnior, de ser um pleno, e aí com o passar do tempo ele vai adquirindo experiência dentro da área, porque ele está sendo até supervisionado por outros profissionais de dentro da área, e ele vai atuando e construindo a sua carreira dentro da geotecnia. Não necessariamente para você atuar dentro da geotecnia você precisa ter uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas o que acontece é, por ser uma área bem difícil, né, uma área que envolve conhecimentos muito específicos, as pessoas acabam seguindo esse caminho de fazer uma especialização ou mestrado, doutorado nessa área para poder atuar dentro da área de geotecnia. E hoje ainda existe, né, o título de engenheiro geotécnico, que ele é fornecido aí pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, que daí você precisa ser um profissional mais experiente, com atuação mínima de 5 anos, se eu não me engano, na área. A gente pode confirmar isso depois, mas assim, para você obter esse título, né, além de estar vinculado lá ao CREA, você precisa estar vinculado à Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Mas você não precisa ser um engenheiro geotécnico para atuar na área de geotecnia. Você pode ser um profissional afim, aí, um engenheiro civil, um engenheiro de minas, um engenheiro ambiental, um geólogo de engenharia, né, que possa atuar dentro da área de geotecnia, que é muito ampla, né, que vai desde estudos lá básicos de caracterização de solo e rocha até projeto de grandíssimas estruturas em obras de terra. Né? Então existe muito campo para esse tipo de profissional hoje em dia, né? A parte de segurança de barragens, de instrumentação de barragens, isso é algo que nunca vai acabar, né? Porque o Brasil é um país que tem uma atividade minerária muito grande e demanda muitos profissionais nessa área, né? E assim, é uma área assim que muitas poucas pessoas saem da graduação querendo atuar nela, né? E eu acho que é uma oportunidade que as pessoas acabam perdendo, né? Eu sou da área de geotecnia e sou suspeita para falar porque eu adoro demais essa área. Acho uma área interessantíssima, né? Acabei fazendo a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na geotecnia e, assim, acho que é uma oportunidade muito boa para os profissionais da área de engenharia que estão acabando de se formar, e principalmente os engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros de minas, que podem voltar um pouco da sua formação por ter tido essa base dentro da graduação, podem voltar um pouco da sua formação e atuação para essa área. Né? Assim, é uma área muito grande. Se você tiver alguma dúvida, se quiser trocar ideia, tirar dúvida comigo, a gente tem também um corpo de consultores que nos ajudam aí nessa área de geotecnia, que é a área que a gente optou por ser nossa primeira área de atuação. Então, se você tiver alguma dúvida nessa área, deixa aí nos comentários, né? Interaja com a gente, que a gente vai fazer de tudo para esclarecer a sua dúvida e, se tudo der certo, te motivar a entrar um pouquinho nessa área de geotecnia. Um abraço.